Gosto muito quando vocês enviam perguntas, porque por meio das perguntas de vocês, nós podemos ter um termômetro para avaliarmos aquilo que vocês realmente estão querendo e precisando em relação à aprendizagem bíblica. E eu recebi uma pergunta muito interessante do nosso irmão Gustavo Doleis. Ele fez uma pergunta que é a seguinte: o Leandro deu a entender que estamos no período da grande tribulação, mas a igreja não foi arrebatada. E a manifestação do anticristo? E o falso profeta? Eu quero ajudar ao irmão Gustavo Doleis e outros irmãos pentecostais que creem na teologia dispensacionalista a perceberem a sequência certa dos eventos. Primeiro, eu não ensinei nos meus vídeos que nós já estamos na grande tribulação, aquela tribulação final que antecede a volta de Cristo. Mas o que eu quero mostrar para você neste momento é que, mesmo nós não estando vivendo sobre o período da grande tribulação, a Bíblia ensina que estaremos no mundo por ocasião da grande tribulação. Os dispensacionalistas creem, não é, que a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Mas eu quero lhe mostrar nesse vídeo, por meio de 5 capítulos bíblicos, né, que na verdade a tribulação ocorre, o povo de Deus estará no planeta ao longo da tribulação. O povo de Deus não vai ser arrebatado antes. Deus vai estar com o seu povo durante a tribulação e não impedir que o seu povo passe pela tribulação. Então, eu mostrando para você, brevemente, esta sequência de eventos em pelo menos 5 capítulos bíblicos, você vai entender que a crença dispensacionalista de que a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação e antes da segunda vinda de Cristo é uma crença antibíblica. O primeiro capítulo que nós vamos avaliar a sequência dos eventos finais, pouco antes da volta de Cristo, é Mateus capítulo 24. Vamos ler dos versos 29 ao 31, tá bom? Mateus 24, 29 ao 31. Vou ler na nova versão transformadora. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, ou de acordo com a versão Almeida, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Você percebeu a sequência? Primeiro, tribulação, depois, sinais nos astros e depois, segunda vinda de Cristo. Aqui no verso 30 é dito, e no verso 31, né? No verso 30 é dito que todos os povos da terra se lamentarão ao verem Jesus. E o verso 31 diz que neste momento os anjos separarão, não é? Reunirão os escolhidos e deixarão os ímpios. Ou seja, a igreja não foi arrebatada antes da tribulação. Primeiro ocorre aqui a tribulação, em primeira instância, aqui se refere à destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e depois, obviamente, numa segunda aplicação, a grande tribulação que o povo de Deus terá de enfrentar, que foi profetizada em Apocalipse 13, tá ok? Agora veja a sequência: tribulação, sinais no céu, volta de Cristo e aí ocorre a separação entre justos e injustos. Então a igreja não foi arrebatada antes da tribulação. Esta é a sequência de eventos em Mateus 24, 29 a 31. Outro capítulo que nós vamos analisar, que aparece aqui a mesma sequência de eventos, é Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, 24 a 26. Preste atenção na sequência. Diz assim: naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Veja, viu a sequência? Tribulação, sinais nos astros, volta de Cristo, separação entre justos e injustos.
Não existe arrebatamento dos justos antes da tribulação. Primeiro vem tribulação, depois sinais nos astros, segunda vinda e separação entre justos e injustos. Você está percebendo? O segundo capítulo mostra a sequência certa de eventos, provando que a teoria dispensacionalista é totalmente antibíblica. O terceiro capítulo que vamos avaliar está em Lucas 21. Lucas 21 também apresenta esta sequência. Lucas capítulo 21, vou ler para você dos versos 24 ao 27. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Aqui está falando da tribulação, da destruição de Jerusalém, não é? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Você vê a sequência? Tribulação, que foi a destruição de Jerusalém, sinais nos astros, volta de Jesus. Esse texto, de acordo com Mateus 24, também tem uma aplicação para o fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, a mesma sequência ocorrerá. Tribulação, profetizada em Apocalipse 13, quando os poderes representados por duas bestas perseguirem os filhos de Deus. Depois da tribulação, novamente sinais nos astros. E depois, volta de Cristo, quando ele separa os justos dos injustos. Vamos para um outro capítulo, para o quarto capítulo, que mostra a sequência correta de eventos. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler dos versos 15 ao 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Olha que interessante. Paulo começa dizendo o seguinte, que aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo não irão ao encontro do Senhor antes daqueles que já morreram. Ou seja, todos irão juntos para o céu. Ninguém está no céu hoje. Todos irão juntos por ocasião da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Então ninguém está no céu hoje, com exceção de Enoque, Moisés e Elias. Não é? Agora o verso 16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Aqui não é mencionada a grande tribulação, mas é mencionada uma sequência de eventos parecida com as dos capítulos anteriores. Primeiro, segunda vinda. Depois, ressurreição dos justos. Depois, transformação dos vivos. E depois, arrebatamento. E um detalhe, o arrebatamento é audível, porque é acompanhado ao som de trombeta, e o arrebatamento é visível, porque ocorre no contexto da ressurreição dos mortos. Então você percebe, aqui em Tessalonicenses 4, 15 a 17, vemos uma sequência de eventos, segunda vinda, ressurreição dos justos e transformação dos vivos, e arrebatamento. O arrebatamento não vem antes. O arrebatamento vem depois que o Senhor volta em glória e majestade. E este arrebatamento é ao som de trombetas e também é visível porque ocorre a ressurreição dos mortos. Então esse texto liquida com o arrebatamento secreto. E o último capítulo que servirá para analisarmos a sequência, e aqui vai entrar uma resposta à pergunta inicial do nosso irmão Gustavo Dolez. E a questão do anticristo? Você vai perceber que a manifestação dele também é mostrada na Bíblia numa sequência correta. Então vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando você lê do verso 1 ao 8, que eu não vou fazer agora, eu peço que você leia depois, a sequência é a seguinte. Primeiro se manifesta o anticristo e depois a segunda vinda. Então esta é a sequência. Anticristo, depois segunda vinda. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo.
E se refere primeiramente a Satanás, que é o maior de todos os anticristos, e depois a poderes políticos, religiosos usados por Satanás na sua rebelião contra Deus. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. O que eu quero mostrar para você é que a sequência anticristo e segunda vinda tem algo de revelador aqui. Se você analisar a sequência de Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, 24 a 26, Lucas 21, 24 a 27, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 e 2 Tessalonicenses 1, capítulo 2, do verso 1 a 8, à luz de mais um texto bíblico, você vai chegar a uma conclusão geral quanto à sequência dos eventos. E você vai perceber com esse último texto que definitivamente, quando o anticristo se manifestar, a igreja estará aqui na terra ainda. Porque lembre-se dos capítulos anteriores. A separação entre justos e injustos não ocorre antes da grande tribulação. A separação entre justos e injustos ocorre depois da tribulação, depois dos sinais, depois da segunda vinda de Cristo com seus anjos. E o texto, para finalizar, é Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14. Aqui o apóstolo João tem uma visão na qual ele conversa com um ser celestial, e aí neste diálogo há uma informação preciosa para nós. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e de dia e de noite os servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Veja, essas pessoas que recebem esta recompensa de Deus, elas não foram tiradas do mundo por ocasião da tribulação. Elas foram protegidas no mundo por ocasião, durante a tribulação. Porque esse ser celestial revelou para João que aqueles vestidos de branco, eles vieram da grande tribulação. Então, reunindo esses 5 capítulos que nós analisamos, à luz de Apocalipse 7, 13 e 14, a sequência de eventos é tribulação, grande tribulação, sinais nos astros, volta de Cristo, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Só que antes, deixa eu colocar aqui a outra informação do anticristo também. Vamos lá. Tribulação e manifestação do anticristo, sinais nos astros, volta de Jesus com seus anjos para separar justos e injustos, e aí ocorre ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, e depois arrebatamento audível e visível da igreja. Esta é a sequência de eventos, e por isso, meu amigo que me acompanha neste canal, a sequência de eventos apresentada pelo dispensacionalismo não é bíblica. Se você me mostrar que há um capítulo bíblico que apresente uma sequência diferente de eventos, como eu apresentei aqui, me envie para análise, porque eu quero descobrir qual capítulo bíblico mostra o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Na verdade, quando a Bíblia fala que Deus vai nos guardar da tribulação, não significa que ele vai nos tirar do mundo durante a tribulação. O próprio Apocalipse 7, 13 e 14 diz isso. Mas significa que Deus vai nos proteger aqui. E Jesus mesmo disse, em João 16, 33, também em João 14, 27, que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, esta é a sequência de eventos. Analise, estude com carinho, para que você fique apegado à Bíblia e não a ideias de homens. Que Deus te guarde e até uma próxima.